Qual o limiar da diferença e do peso da liberdade e a reverência? Até que ponto eu posso avançar na liberdade sem atacar o aspecto da reverência a Deus? E o que a reverência pode contribuir com tudo que eu não venha entrar no formalismo morto? Questões como estas e questões muito práticas você vai aprender hoje no Escola Biblicast. Me acompanhe. Olá, seja muito bem-vindo ao Escola Biblicast. Quem vos fala é o professor Roberto Penha, faço parte da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do estado do Rio Grande do Norte, liderada pelo pastor Martim Alves da Silva. Hoje estamos estudando a lição número 7 das lições bíblicas adulto da CPAD, que tem como tema Cultuando a Deus com liberdade e reverência, fazendo parte do grande tema das lições bíblicas desse trimestre, que trata sobre o verdadeiro pentecostalismo. Se é a primeira vez que você está acessando aqui o canal do Escola Biblicast, informo que os slides que vou utilizar nesta apresentação, todos esses suplementos, tudo isso está disponível para você no formato PowerPoint e PDF. O link consta na descrição do vídeo. Tem duas opções, uma para o site do Escola Biblicast, outro para o grupo do Telegram. Esse grupo VIP exclusivo tem conteúdos que só vão estar lá, principalmente desdobramentos do pós-aula, questões, interações que surgem no Instagram, como também aqui no YouTube, nos comentários. Algumas questões podem surgir e serem respondidas lá. Então, por meio de áudio ou até algum vídeo um pouco mais curto, trago essas respostas, como também algumas interações, enquetes, que nos dá um parâmetro muito interessante para aprofundarmos nossas lições bíblicas na nossa aula de Escola Bíblica Dominical presencialmente. Então, se você quer ter esse conteúdo, o link na descrição desse vídeo. Convido você para fazer parte do grupo, obviamente, do Telegram. Vamos para a nossa aula de hoje. Temos aqui os subsídios da lição, que basicamente é o que é reverência. Irei tratar aqui não apenas o conceito do que é reverência, mas também alguns versículos bíblicos que tratam sobre essa questão. Bem, aí um aspecto muito importante, 7 erros comuns em cultos pentecostais. E isso a gente vai refletir à luz de todo o contexto bíblico, não apenas na passagem bíblica referência para esse trimestre ou para essa lição especificamente. Bem como também 7 dúvidas sobre o culto. Ou seja, algumas questões mais práticas, algumas dúvidas que sempre surgem, certamente em sua escola bíblica dominical e passa na cabeça de todo crente, principalmente, inclusive, novos convertidos. Também 5 questões para reflexão envolvendo liberdade e reverência, ou seja, são questões que eu não vou trazer uma resposta puramente, eu vou provocar você a refletir sobre essas questões. Certamente essas reflexões sendo feitas por você, provavelmente a sua aula de escola bíblica dominical com seus alunos vai estar em um outro nível, bem como também essas reflexões podem contribuir para a sua congregação local, como andamento de igreja. Então, são provocações que vou fazer para que a gente possa crescer um pouco mais na graça, obviamente, e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. De acordo com o dicionário Wise, a ideia de reverência é basicamente você reverenciar, cultuar alguma divindade ou alguém que você julgue ou ache importante. Então, a partir dessa premissa do que é reverenciar, do que é você fornecer veneração, em alguns também dicionários traduzem dessa forma, essa ideia de reverenciar, de tributar honra, glória, vamos dizer, a uma pessoa ou a algum objeto, no caso, quem está aplicando para o contexto bíblico, apenas no contexto de Deus, nessa questão, certo? Não tem nenhum problema você reverenciar uma pessoa, contudo, deve reverenciar de acordo com aqueles atributos que aquela pessoa carrega, que aquele indivíduo carrega, certo? Então, lembramos que estamos reverenciando a Deus, e Deus é santo, Deus é separado, Deus é diferenciado, Deus é tudo em todos. Então, perceba que o nível de reverência para com Deus deve ser e exceder, inclusive, qualquer outras formas de reverência. Então, o que já quero lhe provocar na seguinte questão: será que para Deus o nosso nível de reverência está maior do que em outras circunstâncias ou situações em nossa vida? Essa é uma questão a gente refletir, tá certo? Vamos aqui tratar um versículo em Hebreus, capítulo 12, versículo 28, que diz o seguinte: pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e piedade. Ou seja, eu devo servir a Deus de forma que
e seja agradável, obviamente, e com reverência e piedade. É um requisito a reverência. É o reconhecer quem Deus é e, a partir dessa perspectiva, ter um relacionamento com Ele. Eu primeiro tenho que saber quem Deus é e tratar Ele como Ele é e como Ele merece. E não da forma que eu julgue que seja ideal. Não, o parâmetro bíblico, inclusive, de referenciar a Deus, a própria Escritura fala de como é a ideia de adoração ao Senhor. Também temos Salmo 89, versículo 7, que diz o seguinte: Deus deve ser extremo, tremendo na Assembleia dos Santos e grandemente reverenciado por todos os que o cercam. Ou seja, a dar ênfase que ele deve ser grandemente reverenciado. Essa ideia dá uma ênfase já ao que carrega um certo peso da própria palavra reverência. É isso que Deus exige do povo dele. Ele exige reverência. Temos aqui o texto áureo, diz aqui que Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. João capítulo 4, versículo 24. Já percebemos aqui que a ideia de culto, que a lição bíblica da forma que é apresentada, dá uma ênfase, obviamente, e não tem nenhum problema quanto a isso, mas é a questão do culto, digamos, em comunidade, o culto entre as quatro paredes. Então, eu quero trazer aqui a perspectiva, como esse texto inclusive sugere, é que o culto é muito mais do que as quatro paredes. O culto não começa quando alguém faz uma oração inicial dentro daquela congregação. Não. O culto começa, na verdade, desde quando iniciamos o nosso dia. A partir do momento que estou com as minhas faculdades mentais funcionando, voltei ativa, estava dormindo, acordei, o culto a Deus começou. Eu estou raciocinando. Minha vida de adoração a Deus começou. O meu culto de adoração a Deus começa naquele momento. E vai se encerrar, obviamente, ao dormir, ao encerrar, digamos, a minha atividade intelectual, digamos, consciente. Esse elemento, inclusive, por isso que a prática comum de alguns é de orar quando acorda e orar quando se encerra, quando vai dormir. Ou seja, é uma espécie, inclusive, de oração de início de culto e de encerramento de culto, ou seja, do nosso dia. A verdade prática diz assim: a adoração em espírito diz respeito à posição espiritual do adorador. Isso quer dizer que o que vale diante de Deus é como adorar, não onde adorar. E aqui temos que entender que a gente não pode também, de uma outra forma, como alguns levam para esse extremo, na desculpa de não se congregar, na desculpa de não precisar estar em um templo, porque Deus ele recebe a adoração individualmente, obviamente, mas que essa adoração é a que vale e a adoração em um determinado lugar, em um culto público, é desprezível ou pode ser menosprezado. Não é essa a ideia que essa verdade prática apresenta. Ela só está dizendo que não é exatamente não onde adorar. Essa é a questão, de não pensarmos em lugares santos, em lugares separados, lugares que são consagrados de uma forma diferenciada. É essa a ideia que quer apresentar aqui essa verdade prática. Então vamos avançar. As leituras diárias, nós não vamos fazer essas leituras diárias, apenas quero dar uma ênfase aqui em 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, que fala sobre a ideia de que é melhor obedecer do que sacrificar. Basicamente, essa ideia que é apresentada nesse texto. Naquele período, era sacrifício de animais, de gordura. No nosso contexto, se formos aplicar, é muito melhor, ao invés de fazer uma oração de pedido de perdão a Deus, é melhor que eu seja obediente a Deus, que eu reverencie a Deus. É muito melhor, Deus vai se agradar muito mais em eu ter o comportamento de obediência do que eu me achegar a Deus porque estou pedindo perdão por uma prática, um erro cometido, tá certo? Então é esse o raciocínio. Alguns desdobramentos desses versículos, como 1 Coríntios capítulo 14, vamos analisar ao longo da lição bíblica. O texto base da lição se encontra em 1 Coríntios, capítulo 14, do versículo 26 ao 32. E, ao longo desta lição, vamos aqui tratar dos seguintes objetivos. O primeiro deles, o objetivo geral, conscientizar que no culto pentecostal há liberdade e reverência. Objetivos específicos, conceituar o culto pentecostal, apresentar o centro do culto pentecostal e explicar como se expressa a liturgia de nossa igreja. O tópico 1, e já quero de antemão falar e informar isso para vocês. Ao longo desta lição bíblica, que tem um caráter muito mais
prático, ou seja, de vida, de comunidade, de como agir, eu dei uma ênfase. O canal já tende a ter um comportamento de não seguir exatamente a lição bíblica, exatamente porque eu entendo que você que está acompanhando a lição bíblica, você consegue ler esse material, você consegue entender boa parte desse material. Eu tento sempre dar um plus a mais. Só que no plus a mais dessa vez eu vou dar uma ênfase em aspectos mais práticos, você vai perceber exatamente nos subsídios, tá certo? Vai estar ancorado aqui em vivências da minha vida. E, inclusive, obviamente, questões que eu tratei com outras pessoas que são muito mais experientes e de outras congregações. Digo congregações tanto da Assembleia de Deus como fora da Assembleia de Deus. Mas aqui em grande parte da própria Assembleia de Deus. Então, as questões, os problemas que eu vou apresentar, tudo isso não é uma construção apenas baseada em uma única congregação. Até para os irmãos não ficarem preocupados da minha congregação e pensar que eu estou tratando exatamente da minha congregação a qual faço parte. Problemas alguns inclusive ocorrem dentro da minha congregação e outros nem sequer ocorrem, mas acontecem em outros lugares. Então, eu quero só dar um panorama geral, tá bom? É para fazer uma provocação de reflexão para o nosso bem, não exatamente para apontar e apenas apontar o erro e não propor nada. A gente vai fazer aqui algumas proposições, tá certo? Primeira delas, a ideia do tópico 1 é o culto pentecostal, liberdade e reverência. A flexibilização cristã. Diz assim a própria lição bíblica: a religião cristã é flexível quanto à forma de adoração e permite várias liturgias. Esse é um ponto importante, que quantos assembleanos acreditam, infelizmente, que só existe uma liturgia correta, e é a liturgia da Assembleia de Deus que ele faz parte. E por que eu falo isso? Da Assembleia de Deus que ele faz parte. Porque existem liturgias diferentes dentro da Assembleia de Deus. Isso mesmo. Liturgias, práticas distintas dentro da própria Assembleia de Deus. Está tão grande, é tão grande a Assembleia de Deus que já começa a ter influências de modelos distintos dentro da Assembleia de Deus. Isso é uma reflexão que a gente tem que tratar. Por isso que eu falo que é da nossa ou da sua Assembleia de Deus. Porque pode ser que em algum modelo, algum elemento do culto da minha igreja seja distinto do seu. Vou dar só um rápido exemplo. Eu já congreguei numa igreja em outro estado. Nessa igreja em outro estado, o pessoal tem a prática de iniciar o culto lendo a Bíblia para depois orar. Na igreja a qual faço parte, a prática comum é primeiro ora e depois cantar hinos congregacionais e depois é que vai ter uma leitura oficial do culto. Nesse outro estado onde eu me congreguei, essa igreja sede, inclusive, tinha essa prática. Uma prática distinta. É errada? Não. É certo? Também está certo. A do meu estado está certa? Também está certo. São modelos distintos. Existem fundamentos, se você for pensar. Você ora para iniciar um trabalho? Faz sentido. Mas você não tem que orar baseado na Bíblia? Então faz sentido também você ler a Bíblia antes para depois orar. Então, assim, perceba que, na verdade, é aquela questão do que veio primeiro, né? O ovo e a galinha, aquela expressão, né? Então, fica difícil dizer o que é que deve ser o primeiro. Mas o importante é que todos os dois têm amparos bíblicos. E todos os dois modelos estão corretos. É um elemento inicial do culto, mas que já é distinto dentro da Assembleia de Deus. Quero dar essa ênfase para você, um exemplo muito prático. Mas essa flexibilidade, diz aqui a lição, tem limites e por isso deve haver respeito pela estrutura já existente. Ou seja, a gente pode trazer alguma mudança na liturgia do culto? Pode. Agora, eu tenho que sempre levar em conta o caráter histórico, o que tem ocorrido ao longo dos anos. Isso é uma construção histórica. Eu vou mudar tudo? A gente vai mudar tudo? Um pastor chega e vai mudar toda a liturgia de uma igreja? Toda a liturgia da Assembleia de Deus? São questões que devem ser pensadas, tá certo? O parâmetro bíblico, obviamente, sempre é esse. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 40. Mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Ou seja, a decência e a ordem é que deve nortear a prática do culto em todas as igrejas, pentecostais e não pentecostais, Assembleia de Deus e não Assembleia de Deus. Culto é o tópico 2. Devemos entender que, em aspectos gerais, o culto vai além das paredes da igreja. Isso é um ponto imprescindível. Um texto base importante é Romanos capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, o culto que prestamos a Deus é um culto da razão. Por isso, inclusive, que não faz sentido, alguns erroneamente tentam colocar dentro do meu pentecostal pessoas que trazem experiências que vão fora da razão, o que inicialmente não tem
problema por ser fora da razão. Mas o que não pode é ser elementos que vão contra a razão. Olha que isso é diferente. Uma coisa está tratando um elemento que vai além da razão. Ou seja, está fora da razão. Como um elemento espiritual, ele está fora da razão em alguns momentos. Mas esse elemento, ele não pode, em tese, em geral, ele ir contra o meu consciente, contra a minha consciência. É inclusive o que o apóstolo Paulo fala, que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Eu posso ter uma experiência, mas ela passa pelo crivo da razão. Essa ideia de a pessoa ser tomada de uma forma que ela não sabe nem o que está fazendo, isso aí não tem respaldo bíblico. Isso aí são elementos de outras culturas, outras religiões, que algumas vezes parece que estão influenciando dentro do meio cristão, mas isso não traz elemento algum de referência bíblica, certo? Para algo positivo. Existem conotações nesse sentido para o lado negativo, de possessão demoníaca. Aí é uma outra questão. Mas do lado positivo, isso não tem fundamento, certo? É só para deixar isso muito claro para você. Terceiro tópico do tópico 1 ainda, a reverência no culto. Devemos saber que Deus é santo e devemos adorar de maneira condizente com a natureza dele. É um dos elementos básicos. Devo saber quem é Deus e saber em quem eu sou. No momento em que eu sei quem Deus é e sei quem eu sou, vai ser natural o comportamento de reverência. Quando a pessoa não reverencia a Deus da forma que deveria reverenciá-lo, e não, quem diz isso não sou eu, quem diz as Escrituras, o parâmetro. Se não faz da forma que Deus exige, com respeito, com temor, com amor, é porque a pessoa não sabe quem ela é ou não sabe quem Deus é. Mas só que para eu saber quem eu sou, eu preciso saber primeiro quem Deus é. Você pode ter dado o passo inicial, que é saber e reconhecer quem Deus é. Mas será que você conseguiu dar o passo seguinte, que é se reconhecer quem você é? Alguns parecem ter dificuldade em entender essa parte, ou não quer aceitar essa parte do combo, que é entender quem é Deus e quem é o homem. Bem, 7 erros muito comuns em cultos pentecostais. Quero tratar aqui com você esses elementos. Se você achar que tem algum item interessante a ser adicionado aqui nessa lista, coloca nos comentários deste vídeo. Se você achar que discorda de algum dos itens, comente qual item você discorda. E se possível, mostre por que você discorda, certo? Para a gente poder crescer aqui no conhecimento e poder entender a interação e a interpretação dos demais. Lembrando que outras pessoas vão ver esse vídeo depois e a sua contribuição pode ser importante para elas, tá certo? Questões talvez que possam ser emblemáticas ou até proposições novas aqui, eu posso levar para o grupo do Telegram e lá a gente tratado com uma forma um pouco mais aprofundada, certo? Então vamos aqui para as questões. Primeira delas, fornecer oportunidades para muitos irmãos ao longo do culto. Este é um dos principais erros que podem ocorrer em um culto pentecostal. Por que isso? Um culto convencional, o culto pentecostal, ele tem sim a ideia de permitir que os irmãos possam ter oportunidades para contar um testemunho, contar uma bênção, expor até um texto da Bíblia, louvar o Senhor com um hino. Tudo isso é absolutamente normal. Inclusive, um dos pontos positivos de fazer parte de uma igreja como a Assembleia de Deus, uma igreja pentecostal. Contudo, o uso excessivo dessas oportunidades em um único culto é um problema. 10, 15 oportunidades. E isso pode esvaziar a ideia de comunidade, de adoração em conjunto da igreja. Então, ao invés de ter 10 pessoas, cada uma louvando a Deus com um hino, poderia se escolher 2, 3 hinos e essas 10 pessoas louvarem ao Senhor de uma só vez. Olha que interessante. Então, perceba que, inclusive, maximiza o tempo, que é a segunda questão que apresenta aqui. É a falta de administração do tempo em relação aí aos atributos, os itens, os elementos que existem dentro de um culto. E isso aí recai essa responsabilidade, obviamente, sobre líderes e pastores, né? Dirigentes de culto. Por quê? Porque eles têm, geralmente, 2 horas para poder administrar um culto e quando chega num determinado momento do culto, geralmente lá para o final, algumas vezes, entrega para o pregador, para o pastor que vai trazer a palavra, ou o irmão, faltando 10, 15 minutos, e ainda pede para que aquela pessoa tenha sabedoria na administração do tempo, coisa que o dirigente até então, daquele culto, não teve durante quase 2 horas. Então perceba a distinção, a diferença que isso pode trazer para o bom andamento do culto. Então,
Estou apenas pedindo razoabilidade, não estou entrando na questão de quanto deve ser o tempo de cada um dos elementos, nem se o hino, o louvor é mais importante, se é a palavra que é mais importante, não estou nem entrando nessa questão, estou apenas falando de razoabilidade. Terceiro item, também muito importante, por mais que o culto possa ser barulhento, devemos respeitar os vizinhos da congregação. É isso mesmo, nós temos a liberdade de fazermos um culto barulhento, um culto pentecostal. Perfeito, tudo bem. Vamos entrar aqui se pode ou não pode. Podemos fazer sim. Agora a questão é, devemos pensar nos vizinhos. Quantos de nós teríamos a coragem de sermos de fato vizinhos, colados, parede com parede, de uma igreja pentecostal em específico? Talvez alguns de nós não teríamos essa coragem. Eu, particularmente, em algumas igrejas não teria essa coragem. Por quê? As pessoas não têm o discernimento de saber usar a liberdade que possuem de fazer um culto de adoração a Deus, de um culto público, e usam isso e, inclusive, afasta pessoas que estão em volta da congregação, mas porque percebe que aquelas pessoas não têm o discernimento de distinguir o que é minimamente razoável. Perceba que eu não estou falando que não é para não deixar de ter, não é para ter glória a Deus, aleluia. Não estou falando dessa questão. Estou apenas mencionando que deve-se ter um discernimento, sabedoria quanto a estas questões. Quarto item. Não respeitar as orientações pastorais e dos líderes da igreja. Isso mesmo. Nós temos a liberdade do culto? Temos. Contudo, existe uma hierarquia dentro da igreja. E quem estabelece essa hierarquia? O pastor, bem como os líderes de um departamento, de um setor, de uma união de mocidade. Ou seja, esse pessoal, essas pessoas, elas possuem uma autoridade fornecida pelo próprio Deus, obviamente, administrada pelo pastor, pelo líder daquela igreja. E isso permite liberdade? Permite liberdade para os membros, mas contudo essa liberdade ela tem parâmetros de limite dados pela autoridade, pela hierarquia ministerial, pela hierarquia eclesiástica dentro da igreja. Então, não é uma liberdade total que nós estamos falando, é sempre uma liberdade dentro de alguns parâmetros divinos, e o parâmetro que o líder, que o pastor vai trazer para a igreja, é um parâmetro, obviamente, que deve se buscar estar alicerçado na Bíblia, para não trazer um peso, um jugo maior para o povo do que aquilo que Deus tem estabelecido, tá certo? Esse é um ponto. Quinto elemento, movimento exagerado para locais aí, secundários na igreja. O pessoal se desloca para a direita, para a esquerda, buscando água, buscando ir ao banheiro. Isso é um problema. Por quê? Se você não tem um problema de saúde que force você a ter esse comportamento, ou uma necessidade extrema, né, de você ir ao banheiro, por exemplo, o ideal é que você aguarde o final do culto. Porque estamos num momento que é de louvor a Deus, de reverência a Deus. Talvez em outro ambiente a pessoa não tenha esse comportamento, mas alguns na igreja se sentem muito à vontade de fazer isso, né? E ainda dizem que estão na casa de papai. Estamos na casa de papai, mas temos que entender que o parâmetro de Deus é muito elevado do que ele requer de reverência para com ele. Então, ir a esses lugares, jogar a conversa fora no corredor de uma igreja, isso é uma falta de respeito, uma falta de reverência. Então, devemos ter esse mínimo cuidado para fazer isso no momento oportuno. Eu sei, a igreja é um lugar também de encontro social. Não estou desprezando essa possibilidade. Realmente isso é uma realidade. Mas saber que tem momentos antes culto, pós-culto, que você pode usufruir da bênção do contato social com os demais, tá certo? Outro elemento também, o sexto item, um dos erros mais comuns também em cultos pentecostais, é ficar conversando com a pessoa durante o culto, com a pessoa do lado. Então, assim, se você não é um obreiro, se você não é uma pessoa que está explicando algo para o bom andamento do culto, em relação à segurança, em relação ao próprio andar do trabalho, então, o ideal é que você fique em silêncio, se não for para dar um glória a Deus e aleluia, lógico, né? Aí você pode dar, mas se não for para isso, fica em silêncio. Não atrapalhe o culto do vizinho. A liberdade que você tem de falar pode atrapalhar a liberdade que o outro tem de adorar. Pense muito a respeito disso. A sua liberdade de falar pode estar cesseando a liberdade do outro de reverenciar a Deus e de louvar a Deus. Então, tome muito cuidado com o que você quer falar, se é algo realmente estritamente necessário para o bom andamento daquele culto, ou algo imprescindível, né, em relação à segurança, saúde e assim por diante.
7º item, inclusive esse item, o comentarista da lição bíblica, o pastor Ezequiel Soares, comenta isso na lição bíblica. É o uso do celular, o uso de equipamentos eletrônicos, ou até mesmo não eletrônicos, mas qualquer coisa que venha tirar a sua atenção, né? O celular hoje acho que talvez é o principal. O uso do equipamento para você utilizar para ler um texto da Bíblia, para acompanhar um hino de louvor a Deus, perfeito. É muito proveitoso isso. Contudo, se não for com essa finalidade, ele vai trazer, obviamente, prejuízo quanto à sua atenção e tirar o foco do culto. Então, o ideal é que você deixe ele desligado ou no modo silencioso, mas que você depois observe as notificações. Mas depois do culto mesmo, não é depois, em algum momento durante o culto. É depois do culto. Isso para o bom andamento do trabalho. Para que você não possa perder a oportunidade de louvar e de glorificar a Deus, tá certo? Então, esse é um dos elementos. Alguém pode me perguntar assim, mas pode usar celular no culto? Na minha opinião, pode. Para que essa finalidade, sim, seja para o andamento do próprio culto. Agora, se você entende que na sua comunidade pessoas não vão entender que você, ao passar a tela no celular, você está talvez vendo um WhatsApp e não, na verdade, lendo a Bíblia, é melhor então que você fique com a Bíblia de papel, tá certo? Para evitar que pessoas possam ter um entendimento equivocado e se sintam também na liberdade de trazer os seus celulares e começar a virar um efeito problemático. Não porque as pessoas estão utilizando para ler a Bíblia ou acompanhar um hino, mas sim com a finalidade diversa do culto. Então, para que não provoque esse tipo de confusão, talvez seja interessante você, mesmo sendo um entusiasta da tecnologia e das ferramentas que permitem, o celular tem inúmeras traduções que você possa acompanhar, então fica essa dica para vocês, certo? Bem, imagino que até então esse vídeo tenha sido muito interessante e proveitoso para você. Então, em virtude disso, além de você se inscrever no canal e ativar as notificações, deixe o like no vídeo, pois assim você está incentivando para que este canal continue produzindo conteúdos como este, que vão agregar em muito, não apenas a sua vida, mas a vida de outras pessoas que vão ser impactadas pelo seu feedback positivo que tem dado aos nossos conteúdos, aos nossos materiais. Tópico 2 da lição. O centro do culto pentecostal. O primeiro item, o centro da nossa adoração. A declaração de fé da Assembleia de Deus diz que reunimos-nos como o corpo de Cristo para adoração pública ao Deus Trino. Por que é interessante dar essa ênfase quando falamos sobre o culto pentecostal? É porque alguns erroneamente estabelecem que nós adoramos apenas ao Espírito Santo ou colocamos o Espírito Santo acima dos demais entes da Trindade. E na verdade nós sabemos que, já estudamos inclusive sobre isso, existe sim um Deus Trino, é um único Deus. E nós de forma alguma colocamos qualquer um deles em evidência em detrimento dos demais. Nós adoramos ao Deus Trino. Contudo, obviamente, essa personificação, a mais comum, quando nos referimos, é a Jesus. Certo? Perceba que não é ao Espírito Santo, o que também não teria nenhum problema. É até muito bom deixar isso claro, porque do ponto de vista teológico, adorar a Deus, Jesus e o Espírito Santo não tem nenhum problema. A questão é que alguns estabelecem que existem seres distintos, totalmente distintos, e que algum é mais importante do que o outro. Aí é um problema, certo? E pode ter pessoas dentro do ambiente pentecostal que creem dessa forma? Pode ter, né? Sempre tem, vamos dizer, maluco para tudo, mas na perspectiva do pentecostalismo clássico, isso não vai existir, tá certo? Dentro dos documentos da própria Assembleia de Deus, como a declaração de fé, você não vê uma referência a isso, você vê uma referência ao Deus Trino, o que está absolutamente, perfeitamente colocado, tá certo? Um item 2 do tópico 2 é um culto vibrante no poder do Espírito. Isso mesmo, um culto pentecostal diferencia-se de um culto tradicional, vamos dizer assim, dentro do ambiente evangélico, porque ele permite e incentiva, inclusive, o uso dos dons espirituais. Dons esses que o apóstolo Paulo menciona, certo? Não é uma invenção dos carismáticos ou dos pentecostais que começou lá na rua Azusa. Não, isso é uma coisa já da igreja de Corinto, ou seja, dos primórdios da igreja. Não é nenhuma novidade, ou pelo menos não deveria ser nenhuma novidade. Dentro do tópico 2 também, no item 3, subitem 3, temos a característica pentecostal. Os primitivos cultos eram espontâneos e diferentes das reuniões nas sinagogas, embora as muitas características viessem delas. O que isso ocorre nos dias de hoje? O culto pentecostal tem elementos semelhantes a um culto tradicional de uma igreja, digamos, não pentecostal. Contudo,
existem elementos distintos, o que se assemelha inclusive ao que ocorreu na igreja primitiva, nos primeiros cultos, quando se comparava com as sinagogas, que era, digamos, o que existia de culto a Deus anterior, obviamente, à própria igreja neotestamentária. Grifei aqui, inclusive, em vermelho, um ponto que eu acho muito importante. O culto pentecostal permite maior espontaneidade do que outras vertentes de cultos cristãos. Por isso, devemos ter maiores cuidados para não se perder a reverência em nome da liberdade. Isso mesmo. Talvez a liberdade possa atrapalhar a devida reverência que devemos tributar a Deus. Perceba que isso pode ser um ponto emblemático. E esse é um erro mais fácil de ocorrer nas igrejas pentecostais. Já numa igreja, digamos, mais considerada tradicional ou não pentecostal, existe um risco maior do aumento de uma excessiva reverência, faltar aí elementos de maior liberdade que não teriam problemas de ocorrerem dentro de um culto. Mas a visão daquela igreja, a visão denominacional tem esse tipo de limitação. Então, perceba que são problemas que podem surgir de ambos os lados. Diferentes, mas que são problemas. E aqui, questões que são práticas para o nosso dia a dia. Esse suplemento aqui eu acho muito bom, porque esse aqui você pode contextualizar e aplicar para a sua igreja ou ajustar. E da mesma forma, se você concorda, tudo bem, mas se você discorda, diga qual elemento você discorda, por que você discorda. Se você achou que faltou alguma dúvida aqui muito importante que você quer um esclarecimento adicional, faça a pergunta neste vídeo, porque ela pode talvez ser respondida lá no Telegram, tá certo? Ou até mesmo aqui no comentário do próprio YouTube, tá bom? Vamos aqui acompanhar então esses itens. Primeiro deles, que tipo de roupa usar? Essa aí é uma básica quando vai falar sobre o andamento do culto, como devemos nos portar do culto. Uma delas é como aparecer no culto, como me vestir para estar no culto. E o tratamento bíblico correto é apenas a modéstia. Apenas não, é tudo isso mesmo, a modéstia, o pudor. Ou seja, eu tenho que estar vestido com compostura, como alguns falam. Eu estar vestido de forma adequada para o ambiente em que estou. Ou seja, a igreja, um culto público. Esse é o padrão. Não é necessariamente um tipo de roupa ou peças de roupas. Quem vai nessa linha de pensamento, infelizmente, está faltando com o que diz o texto bíblico, tá certo? Um outro ponto também importante é só observarmos a nossa cultura. O tipo de roupa que as mulheres usam aqui no Brasil são diferentes do tipo de roupa que as mulheres da África usam. E elas são igualmente crentes, igualmente pentecostais, inclusive. Da mesma forma, homens. Estou utilizando aqui, por exemplo, essa gravata. Mas em outros contextos, o pastor, inclusive, o maior líder daquela igreja, ele não vai aparecer nem sequer com a camisa manga longa, como estou vestido. Vai aparecer com um traje típico daquela região. E quando você vai olhar o tipo de roupa que ele está usando, ele não está deixando partes do corpo à mostra, partes íntimas. Não, ele está bem vestido na cultura dele. E eu estou bem vestido na minha cultura. Talvez seja problemático eu chegar vestido como se fosse, talvez, um pessoal de origem de um país africano, por exemplo. De uma cultura que é um pouco mais distinta da minha. Aí talvez pode criar um choque para vocês. Mas nada que seja, na verdade, problema em relação a estar com modéstia ou pudor em relação a não estar. A questão está muito clara. O princípio é modéstia e pudor. E respeitando também o elemento cultural do nosso país, tá certo? Então, esse é o parâmetro bíblico. Segundo item, que tipo de música tocar ou cantar na igreja? Essa daí é importante. Devemos pensar que a igreja é uma coletividade, uma comunidade, pessoas com pensamentos diversos que se congregam. Tem que pensar também que existe um fator cultural. Em algumas regiões do Brasil, algum tipo de música ela é mais comum. Em outras, outro determinado tipo de música. A questão não é exatamente o tipo de música. A questão principal é a letra. Primeiro, o crivo tem que ser a letra. A letra é boa? Pronto. Se passou pelo crivo da letra, deu um primeiro passo muito importante de poder talvez ser tocado na igreja. Mas, será que vale a pena eu colocar numa igreja em que eu sei que a cultura, o pessoal não gosta em geral de rock, por exemplo, e eu sou um entusiasta do rock. Um rock cristão, música boa, letra boa, mas eu vou levar esse tipo de música para dentro do ambiente da igreja? Eu acredito que não faça muito sentido. Deveria ser um hinário, um hino mais congregacional, que alcance o maior número de pessoas, inclusive. Certo? Não é o estilo que seja o problema. O estilo é o problema em virtude do ambiente que estou. Quem é o que nós queremos alcançar? Então, perceba que essa é uma vertente importante a se considerar, tá certo?
Então, o tipo de música para tocar, a música, essencialmente é isso. É pegar primeiro esse item indispensável, que é a qualidade da letra, a letra bíblica, certo? Porque o que tem de hino que são tocados em algumas igrejas, que são praticamente, vamos dizer, antibíblicos, se não for dizer muito extremo, antibíblicos, é melhor que nem se cantasse esse tipo de hino dentro de uma igreja. Né? Na verdade, isso não é hino, né? Isso é uma música aí, infelizmente, que traz um prejuízo para o entendimento de alguns cristãos. Avançando aqui para o terceiro item das principais dúvidas que surgem, né, sobre o culto, é qual deve ser o tempo de duração do culto. A Bíblia não estabelece isso, certo? Algumas igrejas fazem cultos de 1 hora e meia, 2 horas, 2 horas e meia. Então, assim, tem quando você faz algumas vigílias, que é um tempo maior, algumas consagrações. Então, assim, esse ambiente do que é horário de culto formal é uma convenção que leva em conta a razoabilidade, certo? Em virtude do momento que estamos passando de saúde recentemente, algumas igrejas fizeram adaptações. Ou seja, alguns julgaram os horários de cultos para que permitisse que fizesse mais cultos no dia. Então, isso não afetou essencialmente como deve ser feito o culto, certo? Outra questão que aparece muito é qual deve ser o tempo para pregação. Isso mesmo. Além da discussão do tempo do culto, o tempo da pregação. Então vamos trabalhar aqui com a ideia de que temos 2 horas de culto, que eu acho que é uma boa média do que acontece em grande parte do Brasil. Se eu tenho 2 horas de culto, eu particularmente entendo que de 40 a 50 minutos, talvez no máximo 1 hora, é um bom tempo para exposição bíblica. Aí você vai dizer assim, mas com base em quê? Que argumento? É o argumento da própria capacitação que o ser humano tem de absorção de conhecimento. Um adulto, na média, certo? Ele tem aí em torno de 50 minutos de absorção adequada de conhecimento. Passando desses 50 minutos, tende a dar uma queda. Já vai caindo com um certo tempo, né? Mas a partir de 50 minutos a queda já é mais abrupta de absorção de conhecimento, certo? Lembrando que, por mais que estamos falando de elementos espirituais, mas envolve o intelecto, certo? E eu tenho que estar com a mente receptiva, com o entendimento receptivo para poder absorver o conteúdo a ser ministrado. E que, a depender às vezes, da exposição bíblica, é com muita densidade. É inclusive em virtude disso que eu tento ao máximo que minhas aulas fiquem o mais enxutas possíveis. Não porque não tenha como se aprofundar em cada um desses elementos com maior profundidade e mais tempo. É porque eu sei que o nível de absorção de conhecimento seu, ele tende a diminuir a partir de 50 minutos. Perceba que teve aulas minhas que passaram um pouco mais de 1 hora, tiveram 1 hora. Eu evito ao máximo para que isso aconteça. E quanto mais denso for o conteúdo e longo o tempo, o nível tende a ser de absorção tende a ser menor. Obviamente, quando é em vídeo, você tem a oportunidade de ver em 2 partes, 3 partes, rever. Mas quando é uma exposição ao vivo, que você não tem nem sequer a chance de ver uma segunda vez, isso pode ser problemático. Então, em virtude disso, dentro de um contexto de 2 horas, de deixar 50 minutos para uma exposição bíblica, eu entendo que é absolutamente razoável e que é absolutamente também possível contornar e gerenciar, tá certo? O problema, quando eu já falei anteriormente, é deixar 10 minutos, 15 minutos para poder pregação e o restante do tempo com outras atividades. Inclusive, só em avisos, gastar mais tempo em avisos do que em pregação. Então, essa é uma questão a pensar, tá certo? Mas isso não é uma regra. Depende, obviamente, da proporção de tempo de culto. Se o culto é de 1 hora como um todo, então não tem como ter uma pregação de 50 minutos. Tem que se reduzir o tempo, mas pensar aí nessa certa proporcionalidade. Um outro elemento também importante é qual devem ser os elementos do culto. Isso mesmo, quais são os elementos do culto? A gente vai ter a resposta desses elementos no próprio texto base de 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26, em diante, até o 32. Mas a ênfase que eu quero dar são 2 elementos iniciais: doutrina e salmo, ou seja, cânticos e palavra. O culto tem que ter louvor a Deus e tem que ter palavra. Não pode faltar esses elementos. E, obviamente, tem que ter a oração. Não tem como ter o culto sem uma oração, sem encerrar com uma oração. Então, esses elementos são imprescindíveis. E alguém pode chegar aí logo em seguida e perguntar qual deve ser a ordem dos elementos do culto. Essa ordem pode divergir em virtude da congregação que você faça parte. Contudo, que respeite esses elementos faz nenhum problema você inverter a ordem. Só que eu particularmente entendo que faz mais sentido, se eu vou ter uma exposição bíblica, né, de 40 a 50 minutos, um sermão, na minha concepção faz mais sentido ela correr na parte final do culto, certo? Na parte final do culto, e não no início do culto, certo? É minha percepção apenas, mas poderia ser invertido.
Não tem nenhum problema na minha concepção quanto a isso. O sétimo item, que alguns vão perceber com a própria base do texto de 1 Coríntios capítulo 14, que não se fala sobre ofertas, certo? Por mais que a gente saiba que é uma prática comum no Novo Testamento e também no Antigo, mas por mais que não tenha a menção da oferta, do recolher os dízimos durante o culto, vamos refletir a respeito, que alguns usam isso como artimanha ou como reflexo, o argumento para que diga que não é necessário recolher dízimos e ofertas durante o culto. Não é que não é necessário, é só entender que qual outro momento seria interessante para recolhermos os dízimos e ofertas que sustentam a igreja, que é bíblico, certo? Que não fosse o culto. Só pensar dessa forma. Há um tempo atrás, era praticamente essa resposta impossível, você dizer uma alternativa. Agora, com os avanços mais recentes, tecnológicos inclusive, você pode realmente fazer contribuições sem sequer estar no templo, sem sequer estar na igreja. Você pode fazer uma transferência, você pode fazer um Pix, você pode fazer uma série de operações financeiras, de transferências de recursos, que não necessariamente precisa estar no culto. Você pode entregar o seu dízimo antes de ir para a igreja. Inclusive, antes de começar o culto, você entregou o dízimo, né? Então, isso não tem problema. Ainda mais se você for pensar em pessoas que têm um volume significativo em dinheiro, que vai ofertar, que vai dizimar, então, que vai entregar isso como dízimo para a casa do Senhor, talvez não faça sentido ele portar todo esse dinheiro, se deslocando, correndo o risco de se perder esse recurso, né? Por seja qual for a forma. Então, talvez seja seguro fazer uma transferência bancária. Então, são possibilidades mais recentes. Então, perceba que a ideia de oferta e dízimo, na minha concepção, ainda é essencial que ocorra no culto, exatamente pela comodidade de ter as pessoas congregadas naquele ambiente, naquela oportunidade de poder adorar a Deus com os dízimos e ofertas. Então, basicamente, é esse o raciocínio. Mas perceba que não sequer está mencionado em 1 Coríntios capítulo 14. Então, perceba que é um elemento que não está mencionado, mas que faz todo sentido fazer parte deste ambiente. Aqui temos esse suplemento que trata sobre 5 questões para reflexões. Sua reflexão envolvendo liberdade e reverência. E isso pode fazer uma diferença muito grande para a sua aula de escola dominical. Como assim? Perceba só, eu vou trazer aqui elementos macro, não vou trazer respostas prontas, mas eu quero provocar em você o desejo de refletir essas questões, para que você possa aplicar dentro do possível em sua vida, na sua igreja e assim por diante. Olha só, seguir comandos e ordens de um pregador é liberdade? O pregador diz, olha, faça isso, faça aquilo. Você tem a liberdade de fazer e você tem liberdade de não fazer? E se você não fizer, você vai ser taxado de alguma forma como antipentecostal, ou como que é frio, como que é um delegado, e aquele negócio todo que alguns falam às vezes. Perceba que a liberdade em algumas questões parece que só é quando você tem um certo comportamento. E a ausência do comportamento não seria liberdade. Então, é uma coisa que eu quero instigar você a refletir. Será que, de fato, eu posso ter a liberdade de fazer e não fazer? Pense a respeito e a resposta, obviamente, fica para si. Se quiser expor aqui nos comentários, fique à vontade também. O culto pode ter manifestações de imitação de animais, um som do riso, dente de ouro. Esta liberdade não está afrontando a reverência? Será que, de fato, eu posso ter a liberdade de fazer qualquer uma dessas exposições aí, digamos, exóticas, que ditas espirituais ou pseudo-espirituais? Eu tenho liberdade para poder fazer isso? Será que não deveria ser vedada esse tipo de manifestação exótica dentro do ambiente de culto? Então, é uma questão também que eu quero que você reflita a respeito disso. Uma terceira questão também para você refletir. Em nome da liberdade, podemos supervalorizar um elemento de culto e negligenciar um outro elemento? Porque você pode dizer assim, professor Roberto, aqui diz os elementos do culto. Não fala uma proporção, não fala que tem que ter um tempo mínimo para cada um deles. Exatamente, deixou a flexibilidade, concordo com você. Mas isso é desculpa para que eu possa maximizar de forma extrema um item e menosprezar um outro? Me parece que não, mas eu quero que você faça a sua reflexão também a respeito disso. E observe, é um momento interessante para você que é professor de escola bíblica dominical, inclusive, de trazer à tona de forma educada, respeitosa, problemas que podem estar ocorrendo dentro de sua igreja, dentro de sua congregação, tá certo? Quarto item, a excessiva busca pela reverência não pode nos conduzir para um formalismo que despreza o agir do Espírito em sua plenitude?
Também é uma outra questão. Devemos ter reverência? Devemos. Mas até que ponto isso pode comprometer a nossa liberdade, nosso próprio andamento do culto, aproveitar ao máximo que o Espírito Santo tem nos apresentado? E por último, como conciliar liberdade com reverência? Essa questão aqui é a mais complexa, pois a resposta não é simples, a resposta não é clara e direta, objetiva. É uma resposta mais subjetiva. E aí tende como cada um vai conseguir entender e aplicar isso dentro do seu contexto cultural, social, tá certo? Como conciliar liberdade com reverência? É uma questão que cada líder, cada pastor, ele vai ter que ter o cuidado, o zelo de conduzir muito bem isso. E aí você, como sua escola bíblica dominical, de igual forma também, dentro de sua sala de escola bíblica dominical, dentro do que está ao alcance de você contribuir e ajudar na sua igreja local. Tento trazer aqui para vocês ainda o próprio texto base e fazer uma rápida reflexão, que é 1 Coríntios, capítulo 14, do versículo 26 ao 32. Diz assim: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação. Olha só, cântico, exposição da palavra, revelação, também pode ser a exposição da palavra, pode também ser algo que o Espírito Santo tem trazido para a igreja, mas que obviamente respeite o parâmetro bíblico, né, que não vá contra a Bíblia. Tem a língua, tem a interpretação das línguas, ou seja, a manifestação pentecostal, o culto pentecostal mencionado em 1 Coríntios. Faça-se tudo para edificação, ou seja, o culto é um culto público, por mais que tenha elementos do culto que é individual, mas sabemos que quando estamos reunidos o culto é público. Por isso aquela ideia daquele problema que eu falo da apresentação do tal do show de calouros, né? 15 pessoas com oportunidade em um único culto, por exemplo. Versículo 27 diz assim: e se alguém falar língua estranha, faça isso por 2 ou quando muito 3, e por sua vez, e haja intérprete. Perceba essa ideia do tal do show do calouros que eu falei agora há pouco, aplicado para a manifestação da língua estranha. Falando que faça 2 ou no máximo 3, e pronto. Mas se tiver intérprete, porque se não tiver, você faz o quê? Diz o versículo 28, esteja calado e fale consigo mesmo. Não é proibido falar línguas, é você falar para si mesmo. Ou seja, o culto barulhento mas olha, perceba que dentro desse barulho ainda tem regras. Não é barulhento de qualquer forma. Não é barulhento da forma que você bem achar interessante. Não, é da forma que Deus estabeleceu. Versículo 29. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Versículo 30. Mas se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Ou seja, a ordem, a reverência, a liberdade, mas com reverência. Eu paro para que o outro possa falar. Versículo 31. Porque todos podeis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Versículo 32. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Esse ponto aqui é emblemático, importantíssimo. A pessoa não é tomada dos sentidos. A pessoa está no controle. Então, essa liberdade é uma liberdade com responsabilidade. Responsabilidade com o quê? Com a reverência, com o bem comum, com o andamento do culto para a edificação de toda a comunidade, de toda a igreja. São esses os pontos que devemos considerar. Por fim, na conclusão, devemos apresentar o seguinte, entender o seguinte: aproveitar a liberdade que temos em Cristo para cultuarmos a Deus com reverência. Devemos compreender também as mais diversas liturgias que são distintas, mas não são heréticas. Existem liturgias heréticas? Existem, mas muitas delas são simplesmente diferentes, certo? Outra questão também muito importante é compreender o contexto atual, cultural e social de cada comunidade. E por fim, tomarmos cuidados quanto aos exageros na liberdade, bem como de uma pseudo-reverência que nos leva a um formalismo morto, engessado, rígido. E isso pode ser um problema para a nossa comunidade local. Imagino que você tenha gostado desse conteúdo. Se você tem achado interessante, além do joinha, do gostei, eu convido você para se inscrever no canal e ativar a opção todas as notificações. Com esta opção marcada, toda vez que eu postar um vídeo aqui no YouTube, você vai ser notificado em primeira mão. E aí você vai ter um tempo hábil maior de preparação de sua aula de escola bíblica dominical. Lembrando que os slides utilizados nessa apresentação, o link consta na descrição do vídeo. E aí você pode acompanhar ele tanto no formato PowerPoint como no formato PDF.
bem como também convido você para fazer parte do canal do Telegram. O link também consta na descrição deste vídeo. Aguardo você em nossa próxima aula. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor. Tchau!